Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Eu estive aqui o ano passado, no primeiro semestre. Alguém lembra de mim aqui? Falando? Lembra do que eu preguei? Não, né? Ninguém lembra, né? Eu falei do tema justificação pela fé, e na época eu lembro de uma frase de Ellen White, que ela falou que nem 1 em 100 conhecia o tema, na época dela, né? Então é um tema sério ou não é? Mas eu não vou falar sobre isso não, eu quero falar o seguinte: tudo que eu falei aqui permanece válido naquele dia. Só que é o seguinte, 2 semanas depois, Deus me deu assim muito mais luz sobre o tema. Então é um tema inesgotável. Eu gostaria até de trazê-lo aqui de novo, mas não ficaria bem repetir, né? Então, só para lembrá-los, naquele dia, nós usamos muito o slides, né? Usamos praticamente a palestra toda vendo slides, vimos muitos textos de Ellen White, também da Bíblia. E hoje nós não vamos usar nenhum slide, mas eu vou abusar um pouquinho dos irmãos com a Bíblia. Tudo bem? Nós vamos usar 7 livros. Que tal? O número é bom, não é? Número 7, então, mas foi coincidência mesmo. Não foi porque eu escolhi 7 por ser 7. Os livros que eu examinei para esse tema, que já veio estudando um pouquinho, hoje eu percebi que dava 7 livros, e eu gosto muito de números, né? E o 7, então, é maravilhoso. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, então, no Salmos, no livro de Salmos, logo no capítulo 2. Nós vamos passar um pouquinho, e a gente vai terminar no último livro, Apocalipse, tá bom? Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante do Teu livro aberto, e queremos nessa hora ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Aqui fala o homem, mas que seja ouvida a Tua palavra pelos textos que aqui vamos ler. Fala ao nosso coração, batiza com o Teu Santo Espírito, batiza-nos nesta hora que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo número 2, aqui é um salmo messiânico. Um salmo messiânico, ele precisa ter referência no Novo Testamento, concretamente sobre Jesus. E esse é o maior de todos, o salmo mais messiânico. Ele é repetido no Novo Testamento 18 vezes. Então, ele é um salmo messiânico, mas também é um salmo real. Ele trata da coroação ou entronização dos reis de Israel. E também ele fala dessa entronização que um dia ia acontecer com Jesus. Qual é o contexto mais amplo desse salmo? Aqui é uma polifonia. Existem 4 vozes aqui nesse texto. Deus fala, as nações falam, Davi fala primeiramente, e mais uma vez Deus volta a falar. Vamos ver então o que nós podemos extrair desse texto e ao final da mensagem. Salmo número 2. Podemos? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui a terceira voz já. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem fala aqui, esse salmo é um salmo davídico. Então, numa primeira aplicação, aqui é Davi falando, no versículo 7. Depois Deus volta a falar para Davi: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Por vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, aqui Deus fala para os reis, os gentios, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, Deus aqui, primeiramente, as nações falam, elas estão revoltadas porque Davi, ele
teve muitas batalhas no seu reinado, né? Ele venceu vários povos, filisteus, sírios, jebuseus e outros mais. Então, Davi, ele era o representante de Deus na terra, então ele deveria governar com cetro de ferro, porque ele, como representante do governador, do rei do universo, ele aqui deveria representá-lo muito bem. Então, esse salmo se aplica primeiramente para Davi. Agora, nós sabemos que desde os primeiros séculos existia muita confusão em relação à divindade de Cristo, à natureza de Cristo, né? Por conta disso, enquanto a igreja estava sendo perseguida, não houve muito debate sobre essas questões. Mas depois que a igreja deixou de ser perseguida, no ano 313, depois de Cristo, então vieram os debates, né, sobre essas questões, se Jesus era divino ou não, qual a natureza de Jesus. E um dos textos que usavam-se na época e ainda hoje, para dizer que Jesus não é eterno, não é Deus como o Pai, é esse aqui do versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por causa do verbo aqui, gerei, muitos entendem ainda hoje que Jesus não é divino. Já sabiam disso? Tem gente que ainda hoje diz que Jesus não é divino, e esse é um dos textos usados para isso. Então, Jesus é Deus? É, Deus, nós sabemos que é Deus. Jesus é eterno? Por ser Deus, ele tem que ser eterno, ele é eterno. Mas Jesus foi criado? Não, Jesus não foi criado. Se ele é eterno, ele não tem princípio nem fim, assim como o Pai. Agora, Jesus foi gerado? Foi. Foi gerado. O texto é bem claro de dizer aqui, né? Então, Jesus foi gerado. Então, o que significa isso? Jesus foi gerado. E Davi também foi gerado, porque esse salmo se aplica primeiramente para Davi. Quem fala aqui é Davi. Então, se aplica primeiramente a Davi, que também é dito que ele foi gerado. Deus fala para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E se aplica também a Jesus. Nós vamos ver vários textos que falam aplicando a Jesus. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão, para a gente nunca mais ter dúvida sobre isso, se é que alguém tem aqui, nós vamos voltar para 2 Samuel. Voltando aí a Bíblia, 2 Samuel, está lá depois de Ruth, vem 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 7. Vamos ler aqui os textos todos, dá para a gente ir lendo devagarinho, acho que o tempo vai dar para a gente ler. 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Para a gente entender essa questão do gerado, para nunca mais a gente ter dúvida se é que alguém tem. Eu tinha, até bem recentemente. Mas hoje nós vamos dissipá-las para sempre. Amém? Podemos? Amém? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, preste atenção aí nessa palavrinha, casa, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, versículo 4, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com que qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Versículo 10. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos.
também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aqui, Davi queria fazer uma casa, um templo para Deus, para a sua arca, e então Deus aqui disse, não, você não vai fazer, quem vai fazer sou eu que vou fazer uma casa para você. Aí, continuando, versículo 12, quando teus dias se cumprirem, e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui Deus faz uma promessa, no título da minha Bíblia aqui, estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, no início do capítulo tem lá um título, Aliança do Senhor com Davi. Então aqui Deus faz uma aliança com Davi e a sua descendência. Deus então, ao dizer que ia fazer uma casa para Davi, ele estava dizendo que estava estabelecendo uma aliança com Davi e que do descendente de Davi, Deus reinaria, através dos reis de Israel, para sempre, eternamente. Aí, conforme nós vemos aqui no versículo 11, versículo 14, mais precisamente, eu vou repetir, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Aqui, nós vamos ver em outros textos também, o que nós podemos extrair é o seguinte, todo rei de Israel era considerado filho de Deus. Então, qual era a condição de Davi ser chamado de filho de Deus? E depois Jesus ser chamado filho de Davi? É porque Davi, Salomão, nós vamos ver depois, e todos os reis de Israel, quando eram entronizados, eles passavam a ser chamados filhos de Deus. E Deus, obviamente, o pai do rei de Israel, porque ele, como representante do Deus no universo, ele tinha autoridade na terra para representá-lo. Então, primeira lição que podemos extrair aqui. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando é esse hoje? Em cada situação de entronização de um rei de Israel, ele passava a ser considerado como filho de Deus, porque ele assumia o trono de Israel. Um dia isso ia acontecer com Jesus, certo? Agora vamos ver como é que é, vamos dar um salto agora lá para 1 Crônicas, vamos avançar, 1 Crônicas, vamos passar pelo capítulo 22, vamos ler do 6 ao 10. 1 Crônicas está lá próximo a Salmos, mais uma vez, de estar nos dirigindo a Salmos, antes de 2 Crônicas, evidentemente, depois vem Esdras, Neemias. 1 Crônicas, achamos? Amém? Vamos ler do 6 ao 10. Ordem de Davi a Salomão. Aqui Davi está apresentando Salomão ao povo. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Versículo 9. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, o templo, né? Ele me será por filho. Por quê? E eu lhe serei por pai. Por quê? Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então, nós vemos aqui se aplicando diretamente a Salomão. Salomão, ao ser entronizado, ele passa a ser chamado, então, filho de Deus, como representante do rei do universo aqui nesta terra. Vamos avançar um pouquinho para o capítulo 28. Capítulo 28, vamos ler aqui do 1 ao 6.
Amém? Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Todo o reino, né? Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Continua Davi no versículo 4. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu serei por pai. Está claro? Todo rei de Israel se tornava filho de Deus, exatamente por ser rei de Israel. Vamos lá para Lucas agora, Novo Testamento. Vamos avançar. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 30. Temos ali, né? Vamos ler até o 33, depois do 35. Já está na tela? Esperar a irmã abrir ali. Lucas, achou? Capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse, que o anjo conversando com Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, por que ele será chamado Filho do Altíssimo? Porque ele assumiria o trono de Davi. Certo? Está claro? Versículo 3. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti, o anjo falando para Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus era chamado Filho de Deus primeiro, ou não necessariamente nessa ordem, porque foi um milagre, né? Um mistério, a encarnação da divindade. Então, por o Espírito Santo ter vindo sobre Maria, ele é filho de Deus por isso também. E também porque ele assumiria o trono de Israel. Quando? Quando foi que isso aconteceu? Vamos agora ver, aplicando a Jesus diretamente no Novo Testamento. Livro de Atos. Atos capítulo 13. Atos, capítulo 13, já está na tela. Vamos ler, estamos com tempo, estou vendo, né? Estou lendo muito rápido. Está dando para acompanhar? Amém. Então vamos. Vamos começar do 26, então. Aqui, o testemunho de Paulo, é o título que tem na minha Bíblia, o testemunho de Paulo em Antioquia. Aí no versículo 26, Paulo começa a contar o histórico dos últimos dias de Jesus. Perseguição, julgamento, condenação, morte, ressurreição e ascensão. Versículo 26 de Atos 13. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias.
Versículo 28. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Faz referência aqui a Isaías 55, 3. Então nós vimos aqui que Paulo, ele faz, né, Lucas escreveu, Paulo fala aqui, pregando para o povo de Antioquia, que a ressurreição de Jesus, Salmo 2, ele se aplica ali na ressurreição de Jesus. Mas é só? Não, porque tem a ver com a entronização. Então, quando é que isso aconteceu? A entronização de Jesus. Já aconteceu? Vai acontecer ainda? Não? Vamos ver? Vamos agora lá para Hebreus. Hebreus, vamos avançando, já lá perto de Apocalipse, certo? Hebreus, vamos ler do capítulo 1, logo no início. Vamos ler de 1 a 6. De 1 a 5. Para a gente ver todo o contexto aqui, ó. Aqui Paulo, mais uma vez, em Hebreus, escrevendo para hebreus, cristãos hebreus. Podemos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Rei de Israel. Vamos mais um pouquinho para avançar mais um pouquinho, Hebreus 5. Hebreus 5. Aqui, mais uma vez, Paulo fala da entronização de Jesus e agora também como sacerdote. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Isso o sacerdote humano, certo? E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, acho que está claro, vamos ver, vamos tentar deixar, se ainda não está, é que essa aplicação, tu és meu filho, hoje te gerei, era aplicada a todo o rei de Israel, ao ser entronizado, ao ser coroado. Um dia ia acontecer com Jesus, porque a promessa para Davi é de que ele teria um reino eterno. Mas Davi morreu, Salomão morreu, os reis de Israel morreram, o reinado de Israel acabou, certo? E então, por isso que as pessoas entendiam perfeitamente
quando lá em Marcos 10, se eu não me engano, lembrei aqui agora, deixa eu abrir lá rapidinho, Marcos 10, 47, 48, se eu não me engano, lá tem alguém chamando Jesus de filho de Davi, não é isso? Deixa eu ver aqui, Marcos 10, 47, 48. Aqui, a cura do cego de Jericó, Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se, e a um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, quando se ouvia lá em Israel chamar Jesus de filho de Davi, muitos compreendiam exatamente o que significava. Esse cego aqui estava bem por dentro, ou não estava? Estava por dentro das profecias. Por quê? Israel deixou de ter rei. Quando? Quando foi em cativeiro para a Babilônia. Os últimos reis de Israel está lá em 2 Crônicas 36, último capítulo de 2 Crônicas. Então, lá tem, os últimos reis de Israel foram, esqueci o nome, deixa eu ver aqui, 3 reis, 3 últimos. Então, ali, Israel deixou de ter rei, deixou de ter soberania, nunca mais teve. Por isso que o Messias, o filho de Davi, era tão aguardado, porque eles tinham a compreensão, e assim eles esperavam, vendo Jesus ali, aqueles que criam que era o Messias, que ele ia restaurar o reino de Israel, que ia derrotar os romanos e que ia, de novo, ser o Israel, o reino que ia tomar conta das nações, da terra, como foi sempre o plano de Deus. Mas eles fracassaram. É tanto que não reconheceram Jesus. Então, ali, Israel deixou de ter rei quando foi para cativeiro em Babilônia. Depois eles voltaram, reconstruíram Jerusalém, os muros, o templo, mas eles não tiveram mais soberania. Apenas autonomia, alguma autonomia administrativa e religiosa. Eles podiam cultuar, podiam fazer seus sacrifícios, mas não tinha soberania, não tinham mais reis. Estavam sempre subjugados pelos babilônios, depois Medo-Persas, Grécia, como sabemos, Roma, e até hoje, Israel, até hoje ou não? Vamos ver? Israel lá sim, né? Até hoje esperam o Messias, né? O prometido, o rei, o filho de Davi, que vai restaurar o reino de Davi. Mas eles ficaram cegos, né, porque não receberam, não reconheceram Jesus, ficaram em trevas. Então Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e ele foi entronizado, sim ou não? Quando? Aonde está escrito na Bíblia? Ele foi entronizado como sumo sacerdote. Como rei e sumo sacerdote. Então, voltando ali, tu és meu filho, hoje te gerei, Deus estava dizendo assim, em outras palavras, não querendo colocar a palavra na boca de Deus, mas tinha esse sentido. Tu és meu filho, rei, eu hoje te entronizei. Isso Deus falou para Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou quantos dias aqui com os apóstolos? 10 dias, certo? Explicando, porque eles não tinham compreendido a missão, não reconheceram Jesus. Atos capítulo 1. Ele passou 40 dias, exatamente. 40 dias. Só que depois que ele subiu, houve um intervalo de 10 dias para que houvesse o quê? O derramamento do Espírito Santo. Era a preparação para o grande evento da entronização de Jesus no céu. Isso nós podemos ver em Apocalipse 4 e 5. Há quem diga que ali é uma cena de juízo, mas não é. Adventistas pensam, pessoas estudiosas adventistas pensam das duas formas. Mas está claro, e Ellen White confirma isso, que ali é a cena de entronização de Jesus ao subir. Depois que teve 10 dias de preparação, depois que ele subiu, para que houvesse aquela cena descrita em Apocalipse 4 e 5. Vamos ler? Já que já lemos bastante, né? Vamos para o último livro. Vamos ler só os últimos versos do capítulo 5. Apocalipse 5,
Apocalipse 5, versos 11 a 13, que diz lá: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém? Então, essa cena já aconteceu quando Jesus ascendeu, depois da sua ressurreição. E essa cena vai se repetir, sabia? Essa cena vai se repetir na nova terra, depois do milênio. E todo ser criado vai assistir essa cena. Porque desde a cruz, essa cena, ela começa na cruz. Essa cena de louvor, de aclamação, de exaltação, ela começou ali com a vitória de Cristo na cruz. E essa cena não parou ainda e não vai parar. Então vai ter o ápice final da coroação de Cristo na nova terra, quando todos os seres criados estarão reunidos do céu e da terra para ver a coroação final de Jesus. Nós vamos estar lá, não tenho dúvida disso. Amém? Mas precisamos estar dentro da cidade, certo? Porque vai ter gente que vai assistir essa cena de fora da cidade. E o meu desejo, a minha oração dessa mensagem é que nós estejamos todos dentro daquela cidade. Então, Jesus foi coroado rei quando ele subiu, no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo e deu poder ao Espírito Santo aos discípulos e aos apóstolos para pregar o Evangelho. Agora, Jesus foi entronizado de que reino naquele dia? De que reino Jesus foi entronizado? Tem 2 reinos? Tem mais de um reino, será? Tem. A Bíblia fala que Jesus, em sequência, ele é rei de 2 reinos em sequência. E esse reino, ele tem leis, tem território, tem súditos, né? Povo. Hã? Isso. Então é o seguinte, Jesus, quando ele veio, qual era a mensagem dele de João Batista, antes dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Hein? Exatamente. Então, João Batista veio preparar o caminho, e lá em Marcos 1, 14 e 15, eu vou abrir aqui, quem puder, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, é um dos textos que fala da mensagem de João Batista. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, aqui é o próprio Jesus falando, né? O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo é esse que está cumprido? Daniel 9, né? Daniel 9, 4 e 27. Se cumpre aqui, das 70 semanas. Certo? Então, aí lá no próprio Lucas, no livro de Lucas, mais uma vez, 17, fala lá do reino da graça. E outros textos. Lucas 17, versos 20 e 21. Olha, estou usando até mais texto, né? Porque eu falei. Mas já vamos terminar. Então, ó, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, aqui, o Evangelho eterno, a mensagem de salvação pela graça, ela era uma promessa até Jesus morrer na cruz. Até então era uma promessa. Então, o reino de Deus precisava ser instalado ao Jesus morrer. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi entronizado, então ele estabeleceu o seu reino da graça. É o reino que está hoje no nosso tempo, a oportunidade de salvação. Então, esse reino tem um rei, súditos, e tem leis, e tem um território. Qual é o território? O nosso coração, a mente. Então, como vigias, precisamos vigiar, não é não? O território do reino.
Nós mesmos. Já pensou? E é fácil vigiar nós mesmos? Não é fácil não, né? Mas é esse território que os soldados do rei precisam vigiar. A nossa mente, né? O que vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que pegamos, aonde vamos, o que comemos, é ou não é? Essas são as leis do reino, o reino da graça. E então, quando Jesus voltar, aí sim, Mateus 25, 31, 32, ele vai instalar o reino de glória. Mas a coroação final será depois do milênio. Então, estou falando aqui da vinda de Jesus, quando então o reino da graça, a porta da graça já se fechou, quando ele voltar, certo? Nós sabemos. Então ele vai instalar o seu reino de glória. E todos aqueles que estão preparando-se agora, vamos subir, certo? E depois do milênio vai acontecer a coroação final. Então, meus amigos, irmãos, meu pedido, minha oração, vamos nos preparar para que a gente assista essa cena de dentro da cidade. E para essa cena vale a pena renunciar a qualquer prazer desse mundo, viu? Estou certo disso. E que todos nós tenhamos essa convicção de que para a gente assistir essa cena, Jesus sendo coroado finalmente, possamos estar todos dentro da cidade santa. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém?